a oportunidade. Quando Deus, Ele nos prepara uma oportunidade, como que nós devemos nos portar diante da oportunidade que Deus nos abre? Muitas vezes a nossa oração é para que Deus venha preparar oportunidades, Deus venha nos dar o melhor, Deus venha nos colocar em uma posição, uma situação melhor. Mas muitas vezes, quando isso acontece, nós não sabemos como nos portar. A oportunidade e a chance são coisas diferentes, apesar de parecer a mesma coisa, mas a chance é aquilo que as pessoas nos dão. Olha, eu estou te dando uma chance, você aproveita isso, eu estou te dando essa chance. A oportunidade é você que cria, você que vai pegar aquela chance que foi te dado e você vai criar a oportunidade de uma grande mudança. A oportunidade, você deve estar pronto quando recebe uma chance. Eu sempre aprendi que nos tempos de crise há oportunidades, que devemos sempre buscar as oportunidades. Estava vendo esses dias ainda que há pessoas que estão sendo desempregadas, muitos desempregados, mas há alguns grupos que está faltando mão de obra, está faltando pessoas especializadas. Grupo da saúde, das finanças, da tecnologia, está faltando profissionais. Então, em todas as crises, se abre oportunidades. E quando vem a chance, nós temos que abraçar essa chance, mas se preparar com a oportunidade para tomar posse. E aqui, algo muito interessante acontece. O rei Assuero está fazendo uma grande festa. Ele quer mostrar para todos os príncipes como o seu reino estava crescendo, como o seu reino estava se tornando poderoso, como eles agora estavam conquistando. E ele faz uma grande festa, ele elabora uma grande festa, convida muitas pessoas, e ele agora quer apresentar a sua rainha, a rainha Vasti, para que todo o reino a conhecesse. E ela responde ao rei dizendo: eu não vou, eu estou em outra festa, eu não posso participar desta reunião agora. E ela então coloca o rei em uma situação de humilhação perante todos os príncipes, todos aqueles que estavam à sua volta, e esperavam que a rainha adentrasse e ela fosse apresentada, sua beleza, sua postura, tudo aquilo que ela possuía, e o rei tinha muito orgulho dela, mas ela se nega a estar na mesma festa que o rei. Então, aqueles que estão em volta, os conselheiros do rei, chegam para ele e dizem: olha, rei, é necessário que você dê um edito real, escreva-se na lei dos persas e dos medos, e não se revogue, a saber que Vasti não entre mais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. O rei estava ali, diante de uma situação agora de grande mudança. Ele tinha sido envergonhado, ele estava agora precisando tomar uma decisão, ele precisava colocar um decreto para que a rainha Vasti nunca mais adentrasse a presença do rei. E isso eram os conselheiros do rei. Por quê? Porque aquela mulher tinha trazido a ele vergonha, desonra. Estava desonrando o rei. E aqueles conselheiros dizem: olha, é necessário. Por que é necessário? Porque se você não fizer isso, todas as mulheres do reino vão desonrar os seus maridos. Não haverá mais honra. Os seus maridos, a sua casa, não haverá mais casas com honra. E ouvindo-se o mandato que o rei decretara em todo o seu reino, porque é grande,
Todas as mulheres darão honra aos seus maridos, desde a maior até o menor. E pareceram bem essas palavras aos olhos do rei e dos príncipes. E o fez o rei conforme a palavra daqueles que o aconselhavam. Então enviou cartas a todas as províncias do rei, e cada província segundo a sua escrita, e a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor em sua casa, e que se falasse conforme a língua do seu povo. Veja bem que esse rei, ele dominava 127 países. Era um reino que cresceu demais, era extraordinário. E ele então quer agora mostrar como que eles eram grandes, como havia reis, príncipes de todas as línguas debaixo da autoridade deste homem. Mas esta mulher, a rainha Vasti, ela dá uma resposta no momento mais importante para esse reino, dizendo: eu não posso, eu não vou, eu não quero. E com isso se abriu uma chance. Qual foi a chance? A palavra foi: olha, procura-se mulheres virgens. Capítulo 2, versículo 1 e 2 diz assim: passadas estas coisas, e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti e do que fizera, e do que tinha decretado a seu respeito. Então disseram os servos do rei que lhe serviam: busque-se para o rei moças virgens e formosas. Busquem para o rei moças virgens e formosas. Era uma chance. Nas 127 províncias foi aberta uma chance. Cada moça de uma província, uma ou duas moças, poderiam se inscrever para que o rei as escolhessem. Vejam que o rei é levado a algo que ele não poderia voltar atrás. Uma palavra de rei não volta atrás. E ele não poderia mais voltar atrás. Veja como diz a palavra: passadas estas coisas, e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti, e do que fizera, e do que tinha decretado a seu respeito. Ele tinha colocado uma lei. Não poderia, mesmo que perdoando Vasti, trazê-la de volta, porque havia uma lei, havia um decreto. Então abriu-se uma grande chance para quem? Para todas as virgens, mulheres bonitas, de todas as províncias. As 127 províncias, elas começam a se articular. Olha, a nossa província pode ter uma rainha. E vamos buscar, vamos ver quem vai poder ocupar esse lugar. E qual era o requisito? Formosas à vista. Então disseram os servos do rei que lhe serviam: busquem-se para o rei moças virgens e formosas. O que é formosa? É harmonia. É diferente apenas de ser bonita. Formosa, ela junta muitos atributos. A forma, as feições agradáveis. Tem que falar fluentemente, tem que ser bem apresentável. Então uma pessoa que tem harmonia, ela tem que ser formosa. E então começa a diferença. Todas as 120 províncias tiveram uma chance. Mas a oportunidade é você quem cria. Somos nós que criamos a oportunidade quando surge uma chance. Quando uma chance ela é atingida numa oportunidade, nós conseguimos a oportunidade quando o nosso propósito, ele atende à necessidade. Nós temos uma chance, mas há uma necessidade. O que está pedindo esse cargo? O que está pedindo essa situação?
Muitas pessoas pensam que só necessitam de uma chance. Não, você tem que preencher os requisitos para aquilo que a chance está se abrindo, para aquilo que está abrindo-se a porta. Então você tem que se preparar. Quando o seu propósito, ele vai ao encontro com as necessidades que está se exigindo. Então agora havia uma chance. E qual era a necessidade? A necessidade é que essas moças, elas fossem virgens e formosas. Elas deveriam preencher muitos requisitos, não apenas serem lindas, mas tinham que ser formosas, saber se apresentar, saber ocupar o cargo de rainha, estar no palácio. Vasti, ela perde a sua vez, porque ela poderia ser muito linda, mas ela não era formosa, ela não tinha harmonia, ela não estava em acordo com o cargo que ela estava ocupando. Então ela perde aquela oportunidade e passa agora para outra pessoa uma oportunidade. Então começa agora a chance para 127 moças que serão escolhidas. E quais serão os requisitos? Ser formosa. É como nós vemos os concursos de Miss Mundo, Miss Brasil, começa pela Miss Cidade, Miss Estado, Miss Nação e vai para o Miss Mundo. E no meio de centenas de mulheres, se escolhe uma, porque ela vai preencher todos os requisitos. E ali se faz perguntas, o que ela gosta, o que ela faz, o que ela estuda, e vai separando. No meio de todas aquelas oportunidades, se separa apenas uma que abraça aquela oportunidade. Então essa mulher agora, elas serão preparadas, elas serão escolhidas. E nós temos que tirar, eu sempre digo que a Bíblia é um livro de princípios, para que possamos viver. Este livro de Esther foi escrito praticamente quase 500 anos antes de Jesus, mas é um livro que ele permanece atual, para que nós possamos tirar princípios para nós. E algo que Esther, uma judia que estava ali, naquelas províncias, ela estava com um povo escravo ali, um povo que estava dominado, o povo judeu, mas agora ela vê uma oportunidade, ela vê que há uma chance e ela quer aproveitar esta oportunidade. O seu tio que havia preparado ela, vê também uma grande oportunidade nessa chance. Capítulo 2, versículo 7 diz assim: e este criara Hadassah, que é Esther, filha de seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era jovem, bela de presença e formosa. Morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. O primeiro ponto que nós temos que vencer é o nosso passado. Se nós não aprendemos a vencer o nosso passado, se o nosso passado continuar nos trazendo desabores, tristezas, angústias, nós não teremos um futuro de vitória. Porque muitas pessoas não rompem, porque o seu passado traz azedume, traz tristezas, amargura, e não consegue superar. Deixe o seu passado. Este criar Hadassah, que é Esther, filha de seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era jovem, bela de presença e formosa, e morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Ela tinha sido adotada pelo tio, não tinha pai, não tinha mãe, mas o seu passado não iria impedir que ela prosseguisse. A palavra já começa a dizer: era jovem, bela de presença e formosa.
Não deixe de sorrir por causa do seu passado. Quantas pessoas, a primeira coisa que apresenta é a tristeza do passado. Quando nós vamos conversar, é o passado. Porque aconteceu isso aconteceu na minha vida, e eu não consigo mudar. Não importa o que aconteceu lá atrás, não deixe de sorrir. Não deixe de expressar o melhor. Não deixe de viver o melhor. Por que essa mulher era bela, de presença e formosa? Porque estava sempre sorrindo, estava sempre alegre, estava sempre bem disposta. Não deixava o passado trabalhar a sua alma e as suas emoções. Quantas pessoas nós vemos hoje que estão presas ao passado? Eu não consigo. Sabe o que aconteceu comigo? Meu pai, minha mãe. Então a primeira coisa que ela nos ensina a conquistar é o passado. A não permitir que o passado influencie o nosso presente. Segundo ponto que nós vamos buscar está no versículo de número 9. E a moça pareceu formosa aos seus olhos e alcançou graça perante ele. Por isso se apressou a dar-lhe os seus enfeites e os seus quinhões, como também ele dá 7 moças de respeito da casa do rei. E a fez passar com suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Ela encontra ali um servo do rei que queria cuidar das mulheres e caiu na graça desse servo. Não importa com quem você se encontre no caminho, todas as pessoas são importantes para o seu futuro. Muitas vezes nós, pelos nossos objetivos, nós olhamos só para objetivos, mas nos esquecemos que temos que vencer etapas. Eu me lembro quando, há muitos anos atrás, eu estava começando na área de vendas, e eu acompanhava um gerente de vendas, muito conhecido, muito forte na área, e eu estava com ele aprendendo, jovem ainda, e eu observava tudo e perguntava tudo para ele. E um dia nós fomos a um lugar, e ele tinha o costume de levar na sua pasta um bombom. E cada vez que nós chegávamos a um lugar que tinha a recepcionista, ele dava um bombom para ela, perguntava como estava a sua casa, como estava a sua família, e quando ele já conhecia, perguntava já pelo nome dos filhos, dos parentes. E eu perguntei, por que você faz isso? Ele disse, ela vai falar bem de nós para quem interessa. Ela vai falar bem de nós. Se você já começa a maltratar pessoas no caminho, essas pessoas vão dificultar a sua chegada. Aprenda a honrar todos no caminho. Quando Esther chega e está ali, Hegai, ela trata com sorrisos, ela reconhece nele alguém que iria lhe ensinar. E ela caiu nas graças. E o que esse homem faz? E a moça pareceu formosa aos seus olhos. E graça perante ele. Por isso, se apressou em dar-lhe os seus enfeites. Por isso, ele separou os melhores enfeites para ela. Quantas pessoas tinham? 127 no mínimo. Mas ela busca algo primeiro. Este homem olha para aquela moça e se agrada dela. Se agradou por quê? Todas lá eram belas, formosas. A chance era para todas. Mas ela vê a oportunidade. Este homem é quem vai me preparar. Muito importantes. Não interessa qual é o cargo que ele ocupa, onde ele está. Mas no caminho, todos são importantes. Diga, para o sucesso, todos são importantes.
Algo muito simples essa moça deve ter feito, mas com um diferencial das outras 126. Ela faz algo com diferença, porque caiu na graça desse homem. E diz a palavra que ele se apressou a dar-lhe os seus enfeites e os seus quinhões, como também lhe dar 7 moças de respeito da casa do rei, e a fez passar com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Ele levou ela, deu os melhores enfeites, preparou as melhores servas para cuidar dela, levou ela ao melhor lugar da casa. Chance é para todos, oportunidade nós criamos. Não importa de onde você veio, sabe? Foi duro eu aprender isso. Porque sempre que eu ia conversar com alguém, eu falava todo o meu passado. E nós temos uma tendência a falar, a contar aquilo que é ruim. Eu saí daquela igreja, naquela igreja aconteceu isso, aconteceu aquilo. Não interessa mais. Sabe? O importante é para onde você vai. O importante é o que você está buscando. O importante é qual é a sua meta, qual é o seu objetivo. E durou muitos anos para mim perceber que o meu passado, ao invés de me ajudar, me atrapalhava. Porque você já cria algo ruim. Você já traz algo ruim. Então, versículo de número 10. Esther, porém, não declarou o seu povo e a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que o não declarasse. O seu tio disse para ela: não fale de onde você veio, não fale de que povo você é, não conte do seu passado. Não conte do seu passado. A vida de Esther, ela tem um paralelo muito próximo da vida de José. José teve que aprender a esquecer o seu passado. Deus deu a ele Manassés. Deus me fez esquecer da terra da aflição. Deus me fez esquecer da casa dos meus pais, dos meus sofrimentos. Nós temos que aprender a esquecer o nosso passado. A palavra do Senhor diz que o nosso passado, Ele lança nas profundezas do mar, e dele não se lembra mais. Nós que todas as vezes estamos buscando novamente. Olha, eu era isso, eu fazia aquilo. Não interessa mais. Hoje eu sou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. O importante é quem sou eu hoje. Não o que eu era. Não o que eu fazia. Eu sempre digo, eu tenho vergonha do meu passado. Porque era triste. Mas eu tenho, hoje, dou graças a Deus pelo presente. Pelo que Deus fez na minha vida. Não importa de onde você veio. E sim para onde você está indo. Para onde você vai. Qual é o teu projeto? Qual é a tua visão? Qual é o teu sonho? Isso é o que importa. O passado não importa nem para Deus. Deus pega o teu passado e lança nas profundezas do mar e diz: deles eu não me lembro mais. Nós não nos percebemos que o inimigo, ele trabalha para que a nossa oportunidade não seja criada. O inimigo trabalha para que nós não venhamos conquistar. Por isso estamos sempre trazendo o passado. Sempre trazendo as amarguras, as tristezas, aquilo que aconteceu, aquilo que fizeram. Então não importa. Mardoqueu, ele orienta a sua afilhada, sua sobrinha, e diz: Esther, porém, não declarou o seu povo, a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que o não declarasse. Sabe por quê? Tem coisas
que ninguém está pedindo e nós falamos. Alguém perguntou do seu passado? Não, mas nós falamos. Nós somos os primeiros a falar. Olha, eu vou te falar, eu vim lá, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e aquela pessoa já começa a olhar para você com dúvida. Não fale do teu passado. Teu passado não interessa mais. Não interessa mais. Nunca desista antes de concluir o treinamento, por mais cansativo que seja. Sabe, a pior coisa que existe é quando o teu instrutor desiste de você. É quando o teu mentor, ele desiste de você. Porque você está sempre desistindo, sempre querendo parar, sempre desanimado, sempre procurando alguém como culpado. Então nunca desista antes de concluir o treinamento, por mais cansativo que seja. Versículo 12 diz assim: chegando a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, depois que fora feito a ela, segundo a lei das mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias das suas purificações, 6 meses com óleo de mirra, e 6 meses com especiaria, e com as coisas para a purificação das mulheres. Uma coisa é quando se abre uma chance. Outra coisa é a preparação para a oportunidade. Quando anunciou-se a lei, o decreto, muitas mulheres pensaram: bom, agora eu vou ser rainha. Agora, olha a oportunidade. Mas havia um tempo de preparação. Havia um tempo de preparar para que pudesse ocupar aquela vaga, ou pudesse ocupar aquele momento oportuno. Então eram 6 meses, por 12 meses a mulher era preparada. Quantas vezes nós desistimos porque achamos que a preparação está demorando demais? Quantas vezes reclamamos com Deus que as coisas não estão acontecendo? Você já está preparado? Você já está perfumado? Você já está purificado? Aprendi na minha caminhada que é uma experiência. Cada dia, cada dia. Cada dia é uma nova experiência. Nós temos um objetivo. E nesse objetivo há uma preparação. Temos que nos preparar, temos que estarmos prontos para tudo aquilo que vai chegar, que vai acontecer. Então há um tempo de preparação. As pessoas, elas são muito apressadas. Elas querem chegar a um posto muito rápido. Elas querem tomar uma posição muito rápida. E quando não atingem aquilo que é os seus objetivos, elas desanimam, ou quando estão muito próximo de conquistar, desistem. Quantas pessoas desistem quando estão quase prontas e tomam decisões erradas e tem que começar tudo de novo? A pior coisa é recomeçar, ter que recomeçar tudo de novo. Já estava bem próximo de uma grande conquista, mas por não ter paciência, por não saber esperar, por não saber o momento certo, toma decisões precipitadas. Quantas mulheres pensaram consigo mesma: ah, já estou preparada. Ah, não preciso de Agai. Eu não preciso. Ah, ele fala demais. Ele é cansativo, Agai. Agai é cansativo, ele fala demais. Mas Esther não, desde o primeiro momento que chegou, reconheceu nele o mestre. Se alguém vai me ajudar, é Agai. E sorriu para ele. E caiu nas suas graças. E ele prepara o melhor para ela. Se alguém vai te ajudar, trate o melhor. E como você não sabe quem vai te ajudar, trate todos com o melhor.
Onde você chegar, trate bem as pessoas. Outra coisa que nós não podemos nessa caminhada de oportunidades, saindo de uma busca de conseguir um lugar, uma oportunidade. Muitas vezes nós temos a chance, mas temos que aprender a trabalhar a oportunidade. É saber que não podemos mendigar. Não podemos nos tornar um pedinte de favores. Tem pessoas que chegam perto de uma pessoa importante e logo vai pedindo favores. Olha, você faz isso? Que bom, eu preciso disso. Aquela pessoa começa a olhar para ele como o quê? Alguém que vai lhe pedir alguma coisa. Favores. Nunca peça favores. Espere alguém te oferecer algo. Não fique pedindo. Não fique pedindo. Tem pessoas que vão trabalhar em uma casa, vão trabalhar em uma empresa, e ele já começa a olhar tudo que tem. Olha, você vai usar isso? Você me dá isso? Fecha-se as portas. Espere a pessoa te dar com alegria. Olha, você quer isto? Eu não vou usar. Mas tem pessoas que elas já entram no ambiente pedindo. Você me dá isso? Você não vai usar. Às vezes isso dá uma ira, né? Não, eu vou usar sim, não vou dar não. Você poderia até entregar, dar, mas a pessoa, ela não sabe se portar, ela não sabe chegar. E então é um dos conselhos que Esther recebe para ser uma rainha. Versículo de número 15. Diz assim a palavra: chegando, pois, a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que disse Hegai, camareiro do rei, guarda das mulheres, e alcançava Esther graça aos olhos de todos quantos haviam. Nada pediu. Nada pediu. Tem pessoas que vêm à igreja só para pedir a Deus. Amém. Todos nós temos necessidades, mas eu tenho que aprender a agradecer. A palavra do Senhor não diz assim, peça todo dia. A palavra do Senhor diz, dai graças todos os dias. Em tudo, dai graças. Mas nós somos ensinados a pedir. Aí eu vim aqui pedir. Ou Deus dá ou Deus não dá. Deus não é obrigado a dar nada. Quem sou eu para falar que Deus tem que me dar? Eu tenho que olhar e dizer, Deus já foi misericordioso para comigo. Deus é maravilhoso. Se eu estou aqui hoje, eu tenho muito a agradecer. Me deu a vida, estou respirando, tenho uma nova oportunidade. Então, obedecer, não peça nada. Chegando, pois, a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão que disse Hegai, camareiro do rei, guarda das mulheres, e alcançava Esther graças aos olhos de todos quantos ouviam. Alcançava graça aos olhos de todos os quantos olhavam. É isso que nós devemos nos achegar, sem ser pedintes, sem mendigar. O Senhor nos dá, porque Ele tem alegria em nos dar. O Senhor enriquece e não acrescenta dores. O Senhor tem alegria na prosperidade do seu povo. O Senhor tem alegria em prosperar o seu povo. Quando nós entendemos isso, nós vamos nos tornar agradáveis aos olhos do Senhor. Chegar ao Senhor com gratidão, com honra. Só Ele merece toda a honra e toda a glória. Eu vim hoje aqui porque eu preciso disso. Deus sabe.
Deus sabe do que você precisa. E Deus sempre dá além daquilo que você precisa. Deus sempre dá com uma medida transbordante. O Senhor sempre tem muito mais para dar. Nós nos preocupamos muito em pedir e pouco em agradecer. Ah, eu vou porque eu preciso. Tem pessoas que só vêm porque precisa pedir. Se esquecem quando precisa agradecer, e agradecer é todos os dias. Temos que obedecer. Veja bem que Esther, ela obedeceu os seus mentores. Hoje se fala muito de mentores, né? Ah, eu preciso de um mentor, eu preciso que alguém me oriente, mas você obedece. Você tem ouvido e tem feito aquilo que eles têm te ensinado? Eu acompanho um mentor que é amigo nosso, e ele ensina prosperidade através da palavra de Deus, o Jorge Motiva. E outro dia eu estava lendo os comentários, uma pessoa disse: ah, mas eu não estou conseguindo. Mas por quê? Você tem feito o que diz a palavra? A resposta dele foi exatamente essa: talvez você não esteja ouvindo o que eu estou te falando. Preste atenção, como funciona, como Deus faz, como Deus age. Ele tem um curso, ele ensina centenas de pessoas a prosperar dentro da palavra de Deus. A palavra de Deus nos ensina a prosperar, a crescer. Versículo 15, ela obedeceu os seus professores. Só falou o que era para falar. Quando você age dessa maneira, você está honrando aqueles que te ensinam. Eu falei sobre pessoas que, quando você está ensinando, você desiste de ensiná-los, porque ele não ouve. Escuta, mas não ouve. Ele está ali, perto de você, mas você fala. Quando ele vai fazer, ele faz tudo diferente. Esther, ela estava ali sendo preparada, atenta a cada estratégia. E quando chegava o momento certo, ela fazia conforme a estratégia dos seus instrutores. Não peça nada. E ela não pediu nada. Não fale nada do seu passado. Ela não falou nada. Versículo de número 16. Assim foi levada Esther ao rei Assuero, a sua casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. Esperou o tempo determinado. Assim foi levada, no tempo certo. Existe um tempo para todas as coisas. Existe um tempo para todas as coisas. Há um tempo de chorar, há um tempo de rir. E nós temos que estar atento. Que tempo é esse? Esperou o tempo determinado. O tempo que foi preparado. A chance, ela se abre. Mas a oportunidade, nós criamos. Quantas vezes deparei com pessoas que estavam desempregadas e chegaram, pediram uma oração. E Deus abre uma porta numa empresa. Passado alguns meses, essa mesma pessoa chega para mim e diz: pastor, vou sair daquela empresa. Por quê? Não foi Deus que abriu? Ah, mas nada está acontecendo. Não sabem esperar o tempo. Se Deus te colocou num lugar, Deus vai te honrar. Quantas vezes sai do lugar que Deus colocou por não ter paciência ou por não ouvir a voz de Deus? Se Deus te colocou no lugar, tem um tempo. Ele vai te preparar, Ele vai te ensinar. Mas as pessoas querem chegar num lugar sem ter os atributos necessários que o cargo está pedindo e acha que porque Deus colocou, ele tem que estar lá. Tem que ser preparado. Tem que esperar um tempo. Tem que esperar uma oportunidade. Ah, mas o lugar que eu vou agora é muito ruim. Mas não foi Deus que mandou você lá? Espere. Deus tem coisas boas lá.
Ah, mas eu não estou vendo. Claro, você está olhando só o momento. Deus, Ele vai te dar coisas grandes. Na terra onde Deus te colocar, Ele vai te abençoar. Foi Deus que te colocou? Então, fique sem medo. Deus vai te prosperar. Muitas vezes tomamos decisões humanas, pessoais, e saímos daquilo que Deus está nos preparando. Então ela esperou o tempo. Assim foi levada Esther ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado.